Você sem Deus é uma página em branco. E sabe o que Satanás faz com a página em branco? Ele pisa numa página em branco, ele amassa uma página em branco, ele esmaga uma página em branco, ele lança fora uma página em branco, ele lança no lixo uma página em branco. Mas o meu Jesus vai lá no lixo, ele pega essa página em branco, ele desamassa essa página em branco, ele restaura essa página em branco, começa a construir uma história. Você não é uma página em branco. Talvez você foi descartado, talvez você foi lançado fora, mas eu estou aqui para te falar que o Redentor vem. A sua história vai começar a ser escrita pelas mãos de Deus. A sua história não acabou. A sua história não acabou. Você não é uma página em branco. Jesus Cristo te trouxe essa noite para dizer: quem escreve a sua história sou eu. Quem te escolheu para esse tempo fui eu. Quem te levantou para esse momento foi eu. Malaquias capítulo 4, quem achou fala glória a Deus. Então você pega aí Malaquias capítulo 4 e passa uma página para frente sentido Mateus. Passa, vira a página. Uma página para frente. Vocês estão vendo uma página em branco aí? Amém ou não amém? É sobre essa página em branco que eu quero pregar hoje. E para nós entendermos essa página em branco, se nós pudéssemos pegar essa página de alguma forma e extrair o que tem nessa página, nós pudéssemos espremê-la e tirar dela alguma coisa, a gente ia tirar dela sangue, lágrimas, gritos, porque essa página representa um dos piores momentos e um dos piores períodos do povo de Israel na terra. E para nós entendermos essa página, nós precisamos voltar um pouco na história bíblica. E lá em Gênesis capítulo 1, a história começa sendo escrita e Deus começa a falar que no princípio Deus criou os céus e a terra. Ponto final. Esse ponto final representa o espaçamento no tempo. E aí ele continua dizendo que a terra era sem forma e vazia. No original, esse vazio é a palavra borru, que significa, um sentido, uma conotação de destruição. Isso acontece porque lá nos céus, bem no princípio, Deus tinha ali como um anjo que ele era o responsável por toda adoração a Deus nos céus, e esse anjo era Lúcifer. E ele era o responsável pela adoração nos céus, ele cuidava ali do coral da adoração. E ele se rebelou contra Deus, e Deus tirou ele dos céus e lançou a terra. Satanás é tirado dos céus. E aí quando ele é lançado dos céus, começa toda essa destruição. E aí vem então quem é que vai adorar a Deus? Quem vai cuidar da adoração a Deus? E Deus começa a criar todas as coisas com o poder da sua palavra. E haja luz, e houve luz, e começa então a criação. E aí por fim, Deus vai e molda o homem do pó da terra, sopra a vida nas narinas do homem, e ele faz o homem então para ser esse responsável pela adoração. E todos os dias Deus vinha até o jardim e ele participava ali de um momento de comunhão muito especial com o homem. E todos os dias ele tinha esse momento. Satanás então, ele vem, engana o homem, o pecado entra na humanidade. Deus vem no jardim, procura Adão e Eva, eles estavam escondidos, matam o cordeiro, faz a veste para cobrir a nudez do homem. E aí ele vira para Satanás e fala: olha, eu criei o homem para me adorar e você derrubou o homem. Chegará o dia em que o filho do homem pisará na sua cabeça. Desde então Satanás, ele tem tentado travar a história, impedir a história. Ele tem tentado se livrar desse pisão na sua cabeça, dessa condenação. E a história continua sendo escrita. Em Êxodo, Satanás vai até Faraó e convence Faraó de dar o decreto de matar o primogênito de toda a família. E o Senhor começa a levantar homens para cumprir o propósito.
levanta Moisés, Josué, e a história começa a ser escrita. E ele tira então o povo do Egito, da escravidão, em direção a uma terra prometida. E desde que o pecado entrou na humanidade, Deus tem feito com que esse relacionamento seja restabelecido. E ele tira ali o povo, e o povo vive no deserto, os milagres acontecem, o mar se abre, maná cai do céu, a nuvem cobre durante o dia, a coluna durante a noite. E as coisas vão acontecendo, e o Senhor começa a levantar homens. E em todo tempo Satanás vem tentando deturpar, destruir, vem tentando se livrar da promessa de que o pisão na cabeça chegará. E ele levanta Josué. Aí na época dos juízes, o povo clama por um rei. Vem então Saul. Após Saul, Davi. Salomão ele vem e constrói o templo para adorar ao Senhor, o templo para a presença do Senhor, e a glória do Senhor vem sobre aquele lugar, e mesmo assim o povo continua pecando. Mesmo assim o povo continua se virando contra Deus. Mesmo assim o povo não se volta para o Senhor. Deus então permite que o reino seja dividido em dois reinos. O reino sul, o reino de Judá, ele é levado cativo pelos babilônicos. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, leva em cativeiro o povo de Deus, o povo de Judá. E em todo tempo Satanás vem tentando impedir com que a história seja escrita. Nabucodonosor leva o povo escravizado para esse tempo. Ele destrói o templo que Salomão construiu. E Deus permite, o reino assírio leva o povo de Israel, o reino babilônico leva o povo de Judá, todos cativos em escravidão, e mesmo assim o povo não se volta para Deus. Deus começa a levantar os profetas, levanta Ezequiel, que profetiza sobre um vale de ossos secos. E a história continua sendo escrita. E aí então o povo volta para Israel, e aí começa a construção do templo. E a construção do templo para no meio. Deus levanta Ageu e diz: manda o povo buscar madeira para terminar a construção do templo, porque a glória da segunda casa será maior que a primeira. A presença do Senhor vem. Chega o tempo em que ali, naquele lugar, naquele templo que era para adoração do Senhor, começa a se tornar comércio. Em Lamentações, Jeremias, ele chega na presença do Senhor e fala: Senhor, eu não tenho mais esperança sobre a humanidade, eu não vejo mais saída sobre a humanidade. Deus vira para ele e fala: Jeremias, eu tenho aliança com o meu povo, eu não destruirei. Fala para o seu irmão: Deus tem uma aliança com você. E aí então Jeremias ele começa a profetizar, e Deus vai construindo a história, e em todo tempo Satanás trabalhando para que a história não seja construída. E aí então Deus levanta Malaquias, que começa a profetizar profecias messiânicas. E aí quando Malaquias começa a falar, Deus no céu se cala. 10 anos se passam e Deus em silêncio. Satanás começa a gritar no inferno: a história acabou, a página está em branco. 20 anos se passam, Deus se cala, e Satanás no inferno gritando: a história acabou, a página está em branco. 30, 40, 50 anos, e Deus nos céus em silêncio: a história acabou, a página está em branco. 100 anos se passam, 200 anos se passam, Satanás no inferno: a história acabou, a página está em branco. 300 anos se passam e Deus em silêncio nos céus: a história acabou, a página está em branco. Lá em Romanos fala que aqueles que morrem, eles estão nos seios de Abraão. E sabe, nesse momento, nesse tempo, eu imagino Satanás comemorando.
E ele dizendo: a história acabou, a página está em branco. 400 anos se passam, Deus em silêncio nos céus. A história acabou, a página está em branco. 430 anos aproximadamente. Eu imagino Deus se levantando do trono. E aí Deus se levanta do trono. Ele pega o cálice da ira, e ele está prestes a derramar sobre a terra. E a Bíblia diz que ele dá um grito: és tu, Miguel. Miguel corre para o livro. A Bíblia diz que ele não é digno de tocar no livro. Ele cai de joelhos no chão. Deus então olha: és tu, Gabriel. Gabriel corre em direção ao livro. Ele também não é digno de tocar no livro. Ele dobra os joelhos e cai. A Bíblia diz que os céus ficam em silêncio por 30 minutos. Deus pega o cálice da ira, prestes a derramar na terra. A Bíblia conta que João, vendo essa cena, ele chorava amargamente, porque o Senhor ia acabar com a terra, aniquilar com a humanidade. Então Gabriel fala: ei Gabriel, não chora não, porque lá no trono se levanta o Cordeiro de Deus. É Ele que é digno de abrir o livro, desatar os 7 selos. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E lembre-se, querido, que Satanás, quando estava nos céus, ele viu quase tudo. Porque lá em Isaías capítulo 6 diz que os serafins, eles tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés e com 2 cobriam o rosto. Em Salmos diz que Jesus é o Cordeiro escondido de Deus. Satanás nos céus, ele viu as ruas de ouro, ele viu os muros de jaspe, ele viu os mares de cristal, ele viu anjos, ele viu serafins, ele viu querubins, ele viu quase tudo, mas ele não viu o Cordeiro, porque ele era o Cordeiro escondido de Deus. A glória do Senhor estava sobre ele, e quando ele chegava próximo, ele tinha que tapar o rosto, porque a glória era tão grande. Ele não viu o Cordeiro. Ele era digno de abrir o livro, desatar os selos. Jesus Cristo. E aí o Cordeiro então se levanta, ele abre o livro, desata o selo, ele se dobra diante de Deus e fala: Senhor, Pai, não acaba com a humanidade. Eu sou o Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Ah, querido, Satanás estava gritando: acabou a história, a página está em branco. O anjo vem visitar uma mulher com o nome de Maria, para que se cumpra a profecia de que ele seria nascido de mulher e pisaria na cabeça da serpente. Jesus Cristo nasce, cresce em Nazaré, a terra do esquecimento. Ali ele aprende uma profissão, e a Bíblia fala que quando ele completa 30 anos de idade, ele vai a Rio Jordão para ser batizado pelo seu primo João Batista. E quando ele chega, João Batista fala: ah, Senhor, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele fala: não, João, você vai me batizar com água, mas o meu Pai me batizará com fogo e com o Espírito Santo. Quando ele é batizado, Deus brada nos céus: este é o meu filho, em quem eu tenho todo o prazer. Após o batismo, Deus dá um presente para Jesus, o Espírito Santo vem sobre ele. Ele vai para o deserto ser tentado por Satanás, e ali ele é tentado em 3 coisas. Satanás, ele está tentando levar Jesus, como ele levou Eva, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Jesus Cristo rejeita todas as propostas de Satanás, e ele começa seu ministério. E o seu ministério ele começa a reescrever a história. Ele chega no casamento, transforma a água em vinho, para dizer que não importa qual é a situação que você está passando, que você está vivendo, só Ele é digno, só Ele pode transformar o caos em paz. Jesus Cristo começa o seu ministério, e por onde Ele passa, sozo acontece. Cura dos enfermos, libertação dos cativos, o reino é estabelecido. A Bíblia conta que em 3 anos, 3 anos de ministério, ele já revolucionou toda a história, dividiu a história da humanidade. Jesus Cristo passou pela terra, e em uma das suas últimas reuniões, ele não vai ali
fazer uma grande pregação, numa grande conferência, ele não vai curar o enfermo, não. A Bíblia diz que em uma das suas últimas noites aqui, ele vai preparar um jantar, uma ceia, ele e os discípulos, e nessa mesa ele coloca pão, o vinho, e ele vem trazer duas notícias essa noite. Ele começa lavando os pés dos discípulos. João vira e fala: não, Senhor, eu não sou digno. João, você não entende o que eu estou fazendo aqui, mas você entenderá. E aí ele vem trazer duas notícias. A primeira notícia que ele fala é que ali naquela mesa tinha um que o trairia. Judas não tinha bebido o cálice, ele já tinha comido, mas nem tocou no cálice. O peso da moeda, das 30 moedas, pesa na sua consciência, porque, meu irmão, 30 moedas era o custo de um cordeiro manco, um cordeiro que não é digno para sacrifício, um cordeiro defeituoso. Aquelas 30 moedas pesam na consciência de Judas, porque Judas havia caminhado com Jesus por 3 anos, pelo objetivo errado. Ele não entendeu quem ele era. Judas esperava que ele fosse o governador de Roma, que ele tomasse toda aquela geografia como um político, mas o Senhor estava falando: não, Judas, eu não serei rei dessa terra, eu sou o rei dos reis, o Senhor dos senhores. O segundo recado que Jesus traz naquela noite é que ali havia um que o trairia, que o negaria por 3 vezes antes que o galo cantasse. Pedro levantou: Senhor, não serei eu. Em verdade te digo, Pedro, és tu. Jesus sai daquela mesa, daquela reunião, vai para o Getsêmani e começa a fazer uma oração que doía. O estado de alta tensão era tão grande que seu corpo entra em hematitose, os vasos sanguíneos se rompem, ele começa a suar sangue. A angústia era tão grande. E ali naquele jardim, no Getsêmani, ele clama: Senhor, se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice. O Senhor nos céus em silêncio, e ele diz: mas que seja feita a sua vontade. Os carrascos, os romanos, vão até o jardim, pegam Jesus Cristo e o levam preso. E Jesus, ele passa por 4 julgamentos. Primeiro julgamento, ele passa no Sinédrio, nada encontra contra ele. Contra Herodes, nada encontra contra ele. Pilatos, nada encontra contra Jesus. E então vai julgamento com o povo. E aí quando vai julgar o povo, Pilatos manda chamar Barrabás, porque na época da Páscoa eles libertavam um prisioneiro, para que se cumprisse aquilo que estava lá em Êxodo, que todos os anos libertava. Quando o povo foi libertou então um prisioneiro. E para manter essa tradição, toda a época da Páscoa eles faziam isso, e eles chamaram então Barrabás. E eu vou te contar quem era Barrabás. Barrabás era o pior criminoso daquela época. Ele era estuprador de criancinhas. Quando ele pegava suas vítimas, ele degolava as vítimas e colocava de cabeça para baixo para derramar o sangue na terra. Esse era Barrabás, um homem que era odiado por todo o povo. E aí Pilatos pensou: eu vou chamar Barrabás, porque assim o povo vai crucificar Barrabás e libertar esse tal Cristo. Mas o povo gritava: crucifica Jesus, crucifica Jesus, crucifica Jesus. E talvez você pode estar pensando: todos esses eram carrascos, perversos, gritavam crucifica Jesus. Mas querido, Deus tem o controle de tudo. Era necessário que fosse Jesus, porque Barrabás, ele era um cordeiro manco, um cordeiro sujo, e para lavar o meu pecado precisa ser um cordeiro puro, um cordeiro limpo. Jesus Cristo é condenado. E ali então começa um processo doloroso sobre Jesus. Ele começa a tomar tapas na cara. Enquanto ele tomava tapa na cara, as pessoas gritavam no ouvido dele: se tu és Cristo, revela quem te bateu. Cuspiam no meu Jesus. Eles chicoteavam, e na ponta do chicote havia pedaços de ossos, que quando batia na pele do Senhor, cravava. Quando puxava, arrancava pedaços da carne. Ele era dilacerado. O coroaram com a coroa de espinhos.
espinho de laranjeira que cravavam no seu crânio, inflamavam, doía. Pegaram o meu Jesus, colocaram numa cruz, colocaram os cravos nas suas mãos, nos seus pés, e penduravam ele naquela cruz. E enquanto pendurava ele naquela cruz, Satanás começava a festejar. Acabou a história, a página está em branco novamente. E Jesus pendurado naquela cruz, ele olha para os céus, 100% Deus. Ele olha para os céus e ele vê Deus sentado de costas. E ele então grita: Pai, Pai, por que me desamparastes? A carta de Tiago diz que os olhos do Senhor são santos e não pode contemplar o pecado da humanidade. Meu irmão, Jesus na cruz não se fez pecador por nós, ele se fez pecado por nós. Deus se virou de costas porque ele não pode contemplar o pecado. E Jesus pendurado naquela cruz, ele dá um último grito e ele diz: Pai, a Ti eu entrego o meu espírito, está consumado. Jesus morre. Os discípulos estão na casa de Tomé, e eles estão clamando: como é possível ele ter morrido? Ele morreu, mas ele prometeu que voltaria. O inferno começa uma festa. A história acabou, a página está em branco. Eles começam a festejar, ele começa a dançar, no inferno começa a celebrar. A história acabou, a página está em branco. Primeiro dia eles festejando, a história acabou, a página está em branco, e a festa não para. Segundo dia eles festejando, a história acabou, a página está em branco. O demônio chega para Satanás: ei chefe, acabamos com eles, ninguém mais vai pisar na cabeça, chefe, a história acabou, a página está em branco. Eu imagino Satanás indo aos seios de Abraão, começa a bater nas celas: ei, vocês vão ficar aí para sempre. Ei Davi, você vai ficar nessa cadeia para sempre. A história acabou, a página está em branco. Eles começam a festejar, eles continuam aquela festa, aquela celebração. Acabou a história, a página está em branco. Só que, meu irmão, chega o terceiro dia. Entra o terceiro dia e eles estão festejando. A história acabou, a página está... Aí um barulho lá no inferno. Enquanto eles estavam festejando e gritando que a história acabou, a página está em branco, batem na porta lá do inferno, ó. Aí um demônio vai lá, abre a porta: chefe, você tem que ver quem está ali na porta, chefe. Corre, chefe, tem alguém na porta. Quem é que está na porta? Satanás vira: deixa que ele entra. Se nós matamos ele lá em cima, aqui vai ser fácil. Se nós colocamos um cravo nos pés dele lá em cima, aqui vai ser fácil. É, chefe, mas toma cuidado, porque o pé dele não está magrinho daquele jeito mais não, está reluzente como latão. Toma cuidado, chefe, que a sua roupa está branca como linho fino. Chefe, ele tem um cinto de ouro. E chefe, se for bater nele, toma cuidado, porque da boca dele está saindo uma espada afiada. Cuidado, chefe, porque quando eu abri a porta, eu vi algo que está escrito na coxa dele. O que está escrito? É melhor você ver. E enquanto Jesus entrava, cada passo um terremoto no inferno, e Satanás lia na sua coxa: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aplauda ele, exalte a ele.
Jesus entrava no inferno e ele lia que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ah, querido, ele toma a chave das mãos de Satanás e ele começa a abrir as celas. Sai, Davi, quem é você? Eu sou a tua poesia. Sai, Zacarias. Sai, Moisés, quem é você? Eu sou aquele que abriu o mar vermelho. Eu sou a nuvem que te cobria, a coluna que te protegia. Sai da cela. Sai, Ageu, quem é você? Eu sou a glória da segunda casa. Sai você, sai você. E enquanto Satanás via Jesus abrindo todas as cadeias, ó Satanás, ó, pisa, pode pisar, pode pisar agora. Aí eu vejo Jesus, o meu mestre. Satanás fechou a cara, pode pisar. Não, pegou a chave de Satanás, saiu com a chave. Você não vai pisar. Não, eu não vou pisar. Mas chegará o dia em que o Deus da paz esmagará a sua cabeça debaixo dos pés da minha igreja. Se você vai pisar, aplauda, exalte, fique em pé, faz alguma coisa. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Enquanto Satanás gritava, a página está em branco, Jesus foi até o inferno para dizer: quem escreve a história sou eu. Quem determina o final sou eu. Enquanto Satanás gritava, a página está em branco, a história estava sendo escrita. A história está sendo escrita. Sabe, essa noite eu vim aqui só para te falar, sabe o que você é? Sem Deus, você é uma página em branco. Você sem Deus é uma página em branco. E sabe o que Satanás faz com a página em branco? Ele pisa numa página em branco. Ele amassa uma página em branco. Ele esmaga uma página em branco. Ele lança fora uma página em branco. Ele lança no lixo uma página em branco. Mas o meu Jesus vai lá no lixo. Ele pega essa página em branco. Ele desamassa essa página em branco. Ele restaura essa página em branco. E começa a construir uma história. Uma história. Você não é uma página em branco. Talvez você entrou aqui, a minha história, ela não tem nada sobre Deus. Talvez você entrou aqui hoje, essa noite, como uma página em branco, pisado, esmagado, maltratado. Talvez você foi descartado. Talvez você foi lançado fora. Mas eu estou aqui para te falar que o Redentor vive. Ele te trouxe aqui essa noite. A sua história vai começar a ser escrita pelas mãos de Deus. A sua história não acabou. A sua história não acabou. Você não é uma página em branco. Fique em pé no seu lugar. Jesus Cristo te trouxe essa noite para dizer: quem escreve a sua história sou eu. Quem te escolheu para esse tempo fui eu. Quem te levantou para esse momento foi eu. E chegará o dia em que o Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos pés da sua igreja.
estou aqui para te falar que em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Eu estou aqui para te falar que demônio, Satanás pode ter tentado dizer que você é uma página em branco, mas hoje o Salvador está aqui para te dizer: eu te encontrei, e a sua história começa a ser escrita por mim. Feche seus olhos. Jesus Cristo acabou com aquela festa, e Satanás teve que ler que Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Nele existe todo o poder, nele existe toda a autoridade, nos céus e na terra, toda a autoridade pertence a Ele. Significa, querido, que Satanás não tem autoridade nenhuma sobre a sua vida. Hoje todas as mentiras que ele lançou sobre você cairão por terra. Você não é uma página em branco. Feche seus olhos, começa a falar com Ele. Deus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu coração. Senhor, eu não aceito ser uma página em branco. Eu não aceito ser uma página em branco. Pegou os meus erros e fez tudo novo, e cada pedaço do meu coração você fez. Levou minha dor e a minha vergonha, levou meu passado, e a história não acaba aqui. E então vem, colhe o novo sobre a minha cabeça. E então vem, sara as feridas e traz vinho novo, e a história não acaba aqui. E novas fontes de águas vivas do teu trono, e a
alguém aqui essa noite que precisa sair daqui sabendo e entendendo: seu casamento não acabou. Satanás está vibrando, está gritando, está declarando que seu casamento agora é uma página em branco. Deus está falando: quem escreve essa história sou eu. Seu casamento não acabou. Vem, Espírito Santo, restaura sonhos agora, restaura propósitos agora, Senhor. Espírito Santo, vem, toca corações agora, Pai. Ah, meu irmão, Deus não te trouxe, não te levantou para que você desistisse do sonho, do propósito que Ele te entregou, mas Ele te trouxe aqui e disse: você é o imparável na minha presença. Espírito Santo, vem, Espírito Santo, restaura sonhos agora, projetos. Tem alguém aqui agora duvidando de tudo isso, falando: a minha história é impossível de reverter. Foi o Senhor que te trouxe aqui hoje. Toma Ele agora, Espírito Santo. Batiza agora, Espírito Santo. Toca agora, Espírito Santo, para ele conhecer quem é o Rei dos Reis, quem é o Senhor dos Senhores. Toca agora, Espírito Santo. Toda incredulidade sai agora em nome de Jesus. Ser cheio do Espírito, cheio do Espírito. Começa a transformar agora. Começa a tocar agora, Senhor. Começa a mover aqui no nosso meio. Começa a mover aqui no nosso meio. Traga agora, Senhor, esperança agora. Unção de esperança agora. Sopra o teu vento agora. Sopra o teu vento agora, Senhor. 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 Restaura, restaura. Restaura, restaura. Restaura, restaura. Restaura, restaura. Não existe história que Ele não possa consertar e restaurar. Ele faz prostituta se tornar evangelista. Ele faz traficante se tornar pregador. Ele faz assassino se tornar pastor. Ele é o Rei dos Reis. Ele criou os céus, a terra. Toca agora, Espírito Santo. Toca agora, Espírito Santo. Batiza-nos hoje com esperança. Restaura hoje a tua igreja. Satanás, você não tem autoridade. Você está condenado. Não há nada que você possa fazer que possa impedir o meu Salvador. Não há nada que você possa fazer que possa impedir o agir do Senhor. Vem, Espírito Santo, sopra, batiza hoje, batiza hoje, enche hoje, toca hoje, toca hoje, faz de novo, faz de novo. Vem, Espírito Santo.
que esse conteúdo tenha edificado seu coração. E se você quer receber mais dessa mensagem, da porção do que Deus tem derramado sobre a nossa vida, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha, curte, envia para todo mundo e não se esqueça de ativar o sininho também.